Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho um caso aqui de um paciente de 62 anos de idade que internou para fazer uma RTU de próstata, só que não conseguiram passar o cautério para fazer de fato a RTU. Então o médico assistente urologista acabou fazendo uma cistoscopia para posicionar uma sonda vesical de demora no paciente. Aí o que aconteceu? Ele descobriu que lá dentro da bexiga, e contou para mim, que na cúpula vesical, né, mais para o lado esquerdo, tinha uma lesão expansiva que alterava a superfície da mucosa ali, parecia ser uma lesão infiltrativa, e que a princípio parecia ser um adenocarcinoma de sigmoide ou de alguma estrutura ali abdominal que tivesse invadindo a parede da bexiga, porque empurrava ela lateralmente e infiltrava, né, dentro da parede. Então ele pediu já esse exame para estadiar esse paciente, tá? Então, aqui o que a gente tem? No tórax sem muitas informações, a não ser um pequeno nódulo ali, com até umas fímbrias aqui adjacentes aqui, um nódulo periférico de 6 milímetros, que vai precisar fazer controle, né? Ainda mais nesse contexto aí de lesão expansiva, né? Mas aqui sem muitas outras informações, espessamento pleuroapical, outros nódulos calcificados, ok. Vamos passar pro abdômen, tá? No abdômen, não tem muitas informações aqui também que chamam a atenção, tá? Um ou outro cisto renal ali, mas no rim mesmo nada de muito significativo. O que a gente vê que chama atenção quando a gente vai descendo para a pelve é líquido livre, certo? Que está bem aqui, líquido livre. Deixa eu subir um pouquinho aqui para a barra, não atrapalhar, né? Aqui, líquido livre na pelve, em pequena quantidade, uma bexiga sondada e pouco repleta, talvez, um conteúdo denso, pode ser sangue, né? A gente vê a princípio média densidade ali 29, não dá para falar muita coisa aqui, né? Mas o que dá para falar? A princípio é que se a gente acompanhar, estou falando pela fase sem contraste, mas vou mostrar o contraste já já. Se a gente acompanhar o sigmoide está aqui, certo? Ele vem para cá, sobe pela lateral e está distante, né, da bexiga, ó, vem para cá e tal e continua. Quando a gente desce, a bexiga está aqui, acima da bexiga a gente tem uns segmentos de delgado, mas nada de borramento inflamatório, nada de lesão expansiva ali e tal que justifique, né, esse achado que ele teve na cistoscopia. Infelizmente ele não fez imagem da cistoscopia para poder anexar, mas já conversei com ele e aí mais para frente ele vai fazer a biópsia e eu atualizo esse caso aqui porque realmente é bastante interessante. É um caso que foge aí do dia a dia, tá? Então a gente tem uma bexiga com formato meio estranho, né? Um linfonodinho ali, ó, na cadeia, aqui, ó, um linfonodinho aqui na cadeia ilíaca externa. E tá bom, vamos para a fase arterial aqui agora, tá? Na fase arterial fica mais evidente que aquilo que a gente tinha visto como um conteúdo denso dentro da bexiga, na verdade é uma lesão sólida, expansiva, né, com realce pós-contraste, né? Aqui a gente vê bem que é uma lesão sólida, expansiva, com realce heterogêneo pós-contraste, né? A gente tem umas áreas de menor densidade, deixa eu tentar diminuir a janela aqui para ficar mais evidente a heterogeneidade. Então tem aqui umas áreas de menor densidade, né? Mas que quando eu ainda meço a densidade dessas áreas, ó, aqui, ó, 22, tá? Nas áreas que tem mais realce, a gente vê que sobe para 60, tá? E era em torno de 20 e pouquinho também na fase sem contraste, né? Quando a gente vai
para a fase portal, esse padrão de realce fica menos evidente, quer dizer, parece que é uma lesão hipervascular, porque ela aparece mais na fase arterial, tá? Mas quando a gente mede, ó, 52 UH, 58 UH, né, ainda continua com realce, tá? 55, as áreas de menos 28, tá? Então, a gente tem uma lesão expansiva na parede anterior e superior da bexiga. Olha que curioso, né? As lesões expansivas que a gente está acostumado a ver, né, são geralmente de trígono, são geralmente posteriores, né? E aqui a gente tem uma lesão que foge um pouco do aspecto que a gente está acostumado. Por quê? Porque a localização dela é menos típica, tá? E a pergunta também é essa, né? A localização dela é menos típica, então o que a gente está vendo aqui? Deixa eu voltar para o portal, vou colocar no sagital aqui. No sagital portal, a gente vê então uma grande lesão expansiva, heterogênea, lobulada, no interior da bexiga, ou seja, ela não está conforme o urologista tinha achado pela imagem que ele achava pela imagem que ela fosse extrínseca e comprimindo e invadindo a parede da bexiga. Na verdade não, ela está dentro da bexiga mesmo, tá? E ela mede quase 7 centímetros, é uma lesão grande, 7 por 5, tá? Só que ela está nessa região de cima, tá? Isso aqui é região do úraco. A gente não pode esquecer que tem vários tipos de tumores uracais, neoplasias uracais, e esse é o principal diagnóstico diferencial dessa paciente, tá? Desse paciente. O tumor de úraco, a neoplasia de úraco mais comum, neoplasia maligna, é o adenocarcinoma, só que nos casos de adenocarcinomas, assim como os adenocarcinomas de cólon, eles podem ter conteúdo mucinoso, então eles podem ter áreas sem realce, pós-contraste, que não parece ser esse caso, apesar da gente ter umas áreas de menor realce no interior, umas áreas heterogêneas aqui, tá? Mas não dá para excluir totalmente. Só que de 50% a 70% dos casos de adenocarcinoma de úraco tem calcificações, tá? Então a grande maioria dos casos, a maioria dos casos tem calcificações periféricas, e isso é meio que quase patognomônico de adenocarcinoma, no caso de adenocarcinoma de úraco, tá? Existem vários outros subtipos celulares, carcinomas de células transicionais, por exemplo, que podem acometer essa região também, tá? Então também entra nos diferenciais, tá? Nesse caso, o diferencial vai ser obtido mesmo depois do resultado da biópsia, tá? Imunohistoquímica provavelmente também. E tem que lembrar que também pode ser uma lesão secundária, tá? Isso também pode ser uma metástase, não necessariamente primário dessa região, tá? Mas as neoplasias de úraco são a primeira hipótese diagnóstica aqui nesse caso, tá? E vale a pena a gente ver e notar que a gente tem um plano de clivagem mantido aqui entre a parede abdominal anterior na pelve, só que quando a gente vai descendo, ó, a gente perde o plano de clivagem da lesão com o reto abdominal, tá? A gente perde a interface de gordura entre o músculo e a lesão, tá? Isso eu também descrevi no laudo, até entrei em contato com o urologista para a gente discutir sobre esse caso aqui e tal, as impressões que a gente teria. Sugeri para ele que era possível até a gente fazer uma core biópsia aqui para fazer o diagnóstico, em vez de necessariamente fazer biópsia lá por dentro, porque pela via anterior tá bem segura, né? A gente não vê nada de alça. Na via suprapúbica aqui a gente tem uma proximidade muito grande da pele com a lesão em si, tá? Só que dependendo do subtipo ali, talvez a core não fosse uma boa opção, às vezes por invasão local. Só que a gente tem de fato uma perda da diferenciação
da lesão com a parede abdominal nessa região, que pode ser de fato uma invasão local, tá? Bom, é um caso que foge do dia a dia, tá? Lesão de úraco é bem pouco comum, tá? As malignas, pelo menos, né? As benignas até que não são, né? Então, outros diferenciais, inclusive, seriam as lesões benignas, mas nesse caso, como a gente tem realce heterogêneo e difuso, né, ficaria mais afastado, mas no exame sem contraste, eventualmente você podia pensar num abscesso de úraco, por exemplo, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar como esse caso é pouco comum no dia a dia e que quando eu tiver mais informações a respeito dele, eu vou atualizar aí com o próximo vídeo. Eu marco a continuidade desse vídeo aqui se eu tiver essas informações. Provavelmente é um caso que merece publicação também, por conta de ser pouco comum. Então, essas são cenas para os próximos capítulos. É isso aí, ó. Aqui a gente vê na fase arterial a mesma coisa, né? A perda da interface de gordura com a parede muscular aqui. Eventualmente, o diagnóstico diferencial, aliás, o estadiamento com mais precisão seria realizado aqui pela ressonância magnética, tá? Mas eu também recomendaria fortemente fazer uma ultrassonografia da parede abdominal anterior aqui, bem na pelve, para a gente ver se tem realmente diferenciação da lesão com a musculatura ou se ela está invadindo. Não parece estar invadindo a musculatura, mas não dá para jurar por Deus, sem ter um exame que mostre com mais clareza a diferença dessas estruturas, como a ressonância magnética ou ultrassom, pelo menos. É isso aí, gente. Um abraço para vocês e até o próximo.